As vozes, elas anunciam alguma coisa. As vozes, elas falam alguma coisa. Elas trazem algum tipo de anúncio, algum tipo de comunicação. O que eu estou fazendo com vocês agora, vocês estão ouvindo a minha voz, é um tipo de comunicação. E dentro do livro de Apocalipse, todas as vezes que aparece alguma coisa do tipo de vozes sendo falada, geralmente traz o anúncio de alguma coisa. Nesse contexto, sai um anjo falando sobre o Evangelho. O que é que a gente deve pregar nesse final? O que é que nós devemos começar a pregar nesse momento último que nós estamos vivendo? Primeira coisa, nós precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Precisamos pregar o Evangelho em todos os lugares. Precisamos pregar o Evangelho a todas as ações. Uma coisa que Deus tem me cobrado muito nesses últimos dias é olhar as pessoas como pessoas que elas são. De vez em quando a gente olha para algumas pessoas e a gente tem a sensação de que porque elas pecaram, ou porque elas cometeram algum erro, ou cometeram alguma dificuldade, ou se afastaram do Evangelho, por algum motivo, a gente acaba desistindo dessas pessoas e não dando mais oportunidade de um Evangelho para elas. Absolutamente. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos falar de Jesus para toda criatura. É a casa das pessoas. Irmãos, nós vivemos por um período muito acomodado na nossa igreja, de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá. A Bíblia diz que os apóstolos, eles saíram para pregar o Evangelho. Igreja no original significa eclésia, chamados para fora. O tempo dos apóstolos, eles iam. Em algum momento da história, que eu não sei identificar quando, nós invertemos as coisas e começamos a querer que as pessoas viessem até nós. E a gente convida ela para vir para o culto, a gente chama ela para vir para cá, a gente chama, mas a pessoa fala assim: não vou não. A gente muitas vezes não consegue ir até elas. E isso é um problema que a gente tem que mudar na nossa geração. As pessoas estão morrendo lá fora, as pessoas estão se suicidando. As pessoas estão entrando e se envenenando por bebidas, achando que vão ter alguma satisfação, alguma alegria. E eu e você, nós temos a solução para o mundo. Nós temos Jesus na nossa vida. Nós temos a pregação do Evangelho. Nós temos a solução para a vida das pessoas. E ela se chama Jesus Cristo Nazareno. O que mais que a gente tem que pregar nesse último tempo? A Bíblia diz que nós precisamos pregar que as pessoas precisam temer a Deus e render-lhe glória. Hoje nós vivemos um momento onde a reverência a Deus e o temor de Deus parece que vai escapulindo pelos nossos dedos. A gente entra nos cultos, a gente vem para a igreja e não tem temor mais do Deus que a gente serve no meio das pregações, no meio dos louvores. A nossa igreja era um pouco menor, então a gente tem uma visualização maior, e de vez em quando a gente vê alguma movimentação, mas igrejas maiores ainda é muito mais comum isso. As pessoas entram, saem, pegam biscoito, comem, lancham como se estivesse no shopping aqui dentro. E o temor sumiu, a reverência sumiu, o respeito por Deus sumiu. Quem sou eu, pastor Isaac, para que haja algum tipo de reverência a respeito? Eu não sou ninguém, não sou nada. Mas o Deus que nós servimos e que prestamos culto aqui precisa ser temido. Ele precisa ser honrado. Ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser glorificado. E ele precisa ser o centro de todas as coisas aqui. Então, quando nós entrarmos dentro desse recinto para poder cultuarmos a Deus, entenda a quem você está servindo. Entenda a quem você está prestando culto. Deixa um pouquinho o celular de canto. Coloca o celular, presta atenção na palavra. Aqui dentro não é refeitório. A gente não tem que ficar comendo aqui dentro. Tem momento lá fora. Mas, queridos, eu quero muito que essa nova geração, principalmente a dos jovens, aprendam a respeitar e a temer a Deus. Deixa eu te falar, nós estamos ensinando vocês a temerem a Deus, a respeitar a Deus. Ele é a maior autoridade que existe nesse universo e Ele merece toda a nossa reverência, toda a nossa honra e toda a glória.
precisa ser dada para ele. Então o que a gente tem que pregar? Prega o Evangelho, mas também ensine as pessoas a temerem a Deus. Ensine as pessoas a terem respeito por Deus. Ensine as pessoas a dar glórias a Deus. Uma outra coisa também que a gente tem que pregar: caiu a Babilônia. Você pode dizer alto? Caiu a grande Babilônia. Deus vai vencer a Babilônia. O que é Babilônia, irmão? Babilônia é um sistema mundano que corrompe tudo aquilo que se diz ser de Deus. A Bíblia diz que chegará um momento em que a Babilônia vai cair. A Babilônia é esse lugar de idolatria, lugar de adoração. A Bíblia chega a dizer que João, ele vê uma mulher sentada num grande animal, numa grande besta, e essa é a Babilônia. Ela pegava o vinho, rodava e dava às pessoas, para que as pessoas ficassem bêbadas com as suas glórias, com as suas luxúrias. E a Bíblia está nos dizendo que Deus, que o Senhor Jesus venceu a grande Babilônia. O sistema do mundo vai cair, vai ter só um reino, só um rei, só um Deus governando. Esse sistema, essa doideira toda que está acontecendo, essa maluquice toda vai acabar. Prega lá fora, a Babilônia caiu, caiu. Não tem mais vez. Agora o reino é do Messias, o reino é do Senhor Jesus. Prega que a Babilônia caiu. Essas doideiras todas que a gente está vendo aí, irmão, isso tudo é sistema da Babilônia. É querer trazer confusão para a gente, trazer confusão na mente. A Bíblia está dizendo que nós devemos pregar: Babilônia caiu, não tem mais. Nós temos um Deus sobre a nossa vida que governa a nossa mente, o nosso coração, e Ele é o Senhor da nossa vida. Então a Babilônia caiu. Precisamos pregar isso. Deixa eu te dizer, vai chegar um tempo de julgamento, tá? Tudo que está sendo feito, essa loucura toda que a gente está vendo aí, não é só aqui no Brasil não, em vários lugares do mundo, a gente está vendo cada coisa absurda. Sistema Babilônia vai cair. O mais importante é que nós estamos sendo chamados para viver não mais de maneira religiosa. Nós estamos sendo convocados para viver uma vida de intensidade e de amor com Deus. O que é vida religiosa? A gente vem, entra aqui, canta um louvor, cumprimenta o irmão, traz o dízimo, a oferta e vai lá para fora. Não sente Deus, não sente o Espírito Santo, não sente a vida mudar. E aí, por que você está indo na igreja? Ah, eu vou porque o pastor manda. Se eu não for na segunda-feira, ele me liga. Não é isso mais. Deus está nos chamando para viver de maneira intensa, não mais religiosa. A Babilônia caiu. Babilônia é lugar onde a aparência vale muito mais do que o caráter. Nós estamos sendo chamados a viver no meio de pessoas onde o caráter vale muito mais do que a aparência da gente. A aparência engana, caráter revela quem a pessoa é.